E eu estou aqui com a Catiúcia Ribeiro e com o Ale Santos. Nós vamos falar sobre afrofuturismo, sobre filosofia africana e vou pedir para eles se apresentarem. Muito obrigada, gente, pela presença. Olá, tudo bem? OTEP, família, gratidão, gratidão pelo convite, em dividir essa mesa com vocês com um tema tão incrível. Sou Catiúcia Ribeiro, filósofa de formação, mestra e doutoranda em filosofia africana. Uma mulher preta, quilombola, uma mulher de axé, iniciada desde o ventre da minha mãe, filha de Sônia Ribeiro, neta de Cecília. Salve pessoal, prazer estar aqui com vocês. Eu adoro falar de afrofuturismo, ainda mais com gente tão bacana assim, enriquecendo assim o nosso debate, né? Eu sou o Ale Santos, sou escritor, sou roteirista, sou aí finalista do Prêmio Jabuti, também ganhei destaque em 2020 como representatividade de novos formatos, ao Prêmio Sim à Igualdade Racial. Eu tenho meu podcast toda segunda-feira, que é exclusivo do Spotify, que é o Infiltrados no Cast. Sou escritor aí do livro Rastro de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade para o Povo Negro, e sou publicitário, dou aula também na pós-graduação da ESPM, faço um monte de coisa, e estou aqui para discutir um pouquinho sobre isso com você, futurismo, empreendedorismo, comunicação, e é nóis. Bom, para começar a nossa discussão, eu gostaria de perguntar à Catiúcia o que é filosofia africana e qual a diferença dela para essa a qual aprendemos nas escolas? Bem, filosofia africana é a possibilidade de passar por um processo de reconfiguração das humanidades africanas, né? Quando eu falo africanas, eu falo da população negra dispersada, né? Que é raptada da África e vem para cá e passa pela violência colonial. A filosofia africana é o reconhecimento das nossas práticas e culturas e organizações a partir dos nossos modos de fazer filosofia. A grande diferença entre esses dois modelos de filosofia, a filosofia africana e a filosofia da tradição ocidental, é que a filosofia africana ela parte de um elemento da coletividade, ela parte de um elemento de uma outra reconfiguração da humanidade. Então, a filosofia africana ela também sugere um processo de reontologização. Ontologia é o estudo da filosofia, que é o estudo do ser, né? Como nós, enquanto ser, sujeito, humanos, fomos criados dentro da análise cultural social. Então, a filosofia africana possibilita uma outra reorganização humana, um outro olhar sobre as humanidades a partir de uma realidade africana. A filosofia africana, a grande diferença da filosofia africana é que não é um sujeito que está ancorado por essa realidade apenas racional. Somos razão, também somos emoção, e somos todos os elementos que nos constituem. E como o resgate e a disseminação da filosofia africana ela pode mudar cada vez mais o modo de consumo do povo preto? Total, porque, na verdade, nós estamos inseridos dentro de um modelo de filosofia que construiu uma civilização e uma cultura ocidental. Nosso modo de ser e estar no mundo é totalmente ocidentalizado. A filosofia africana, a partir de uma noção de coletividade, premissa primeira da filosofia, porque nós nos entendemos como ser plural, nós coexistimos em relação com a Terra. A partir dessa noção de coexistência com a Terra, nós compreendemos que nós não somos um ser isolado na matéria, nós somos matéria e espírito, então em si nós somos duplo, nós somos dois. Se nós nos entendemos enquanto dois no mundo, nós nos entendemos também enquanto dois no território. Essa noção do eu, essa noção individual, essa noção singular, ela não dialoga com a filosofia africana. A partir desse princípio, nós temos filosofias da coletividade, temos a experiência da filosofia Ubuntu e tantas outras filosofias. Nesse sentido, quando nós estamos falando de consumo, nós precisamos ter uma outra realidade epistêmica, subjetiva, de entender a importância da coletividade enquanto povo preto. Então, a filosofia resgata essa noção do quanto é importante nos organizar enquanto povo e consumir entre nós para que essa economia potencialize o próprio povo. Então, a filosofia africana é um resgate das culturas africanas que transcendem o século XV, isso é muito importante dizer, que as práticas e modos de organização não estão a partir da experiência colonial,
mas como diz o Negro Bispo, tentar pensar a partir da contra-colonização, tentar pensar um modelo de humanidade que rompe as correntes da colonização. Por exemplo, olhar para o futuro. Como é que a população negra vai pensar um futuro? Como é que a população negra vai pensar para se organizar daqui para frente? É olhar os modelos da antiguidade. Nós temos esses modelos. E esses modelos incidem diretamente nos modos como a população negra se organizou, desde quando chegou aqui. Os quilombos, as irmandades, os terreiros, né? Todos esses espaços de organização política são espaços que nos ajudam a pensar o quanto é importante o gerenciamento econômico do nosso dinheiro entre o nosso povo. Para isso é necessário uma filosofia de entender a organização da coletividade, e a filosofia africana propõe isso. Muito bom. Ale, à medida que o indivíduo negro se reconhece como tal e aprende a enxergar melhor a forma que a sociedade supremacista, branca e suas instituições praticam a supressão ao negro, mais se tem o ímpeto de romper com essas estruturas, né? E não só para a ascensão de um grupo seleto de negros, entre muitas aspas, né? Mas de toda a comunidade negra e suas intersecções. O que você acha que falta da parte dos comunicadores para promover mais dessa conscientização histórica e política? Eu acredito particularmente que falta entender e perder um pouco o preconceito com a realidade digital. Nós viemos de os movimentos negros de décadas que não tinham essa possibilidade, e hoje a gente tem aí vários comunicadores que nem sempre são jornalistas e que são influenciadores, e que é uma garotada que, queira ou não, ela está se empoderando com o celular e falando para milhões de pessoas. E, às vezes, a gente vê aí algumas discussões de jornalistas mais formais que não querem aceitar ou que não querem se aproximar ou se integrar dessa realidade, que é uma realidade, um dilema das redes que não vai passar. A internet, ela veio e ela impacta a nossa democracia. E a gente sabe que a imprensa negra brasileira ela é poderosa desde o Zé Correia Leite, ali na década de 30, década de 40, e infelizmente a gente viu que existia um grupo de extrema direita branca racista que chega ao poder e que quebra várias democracias, não só no Brasil, mas como em Trinidad e Tobago também, através dessa utilização da internet, das redes sociais, e a gente tem já grupos negros brasileiros disputando essa narrativa, discutindo algoritmos, discutindo tecnologia, mas a gente também precisa colocar comunicadores negros estudando a expansão da mensagem através desses meios, como utilizar o Instagram para propagar reportagens. Se existe, sim, uma tendência brasileira que é ruim, que é a tendência de ler títulos, a gente precisa, de alguma maneira, fazer com que os veículos negros aprendam a também propagar a sua mensagem através apenas de títulos, para chamar a atenção, para depois levar eles para uma mensagem maior, mais elaborada. A gente não pode ficar preso numa visão de jornalismo, uma visão de conteúdo que é de décadas passadas. A gente precisa, assim, avançar com isso, agregar cada vez mais pautas, aprender a utilizar o YouTube, aprender a disputar politicamente também esses espaços, né? Silvio de Almeida já está aí recentemente com o canal dele falando, trazendo o Mano Brown. A gente precisa, sim, aprender a utilizar um pouco dessa comunicação, essa comunicação mais popular, talvez com uma estética que pareça ser populista, porque é essa estética que está chegando nas periferias, essa estética que está cooptando uma galera que impede uma grande parte da população negra brasileira até de se conectar com a intelectualidade negra, de se conectar com a filosofia negra, de se conectar com o que tem escrito grandes pensadores negros e que estão aí sendo enganados por um discurso até racista e fascista que tomou a política mundial, né? Então, a gente precisa, assim, dessa aproximação mais, dessa integração com o veículo. A gente precisa de que os grandes nomes negros brasileiros, como a Sueli, que recentemente entrou no Twitter também, a gente precisa de outros entrando no Twitter, a gente precisa entrar em todas as redes sociais e aprender que elas são ferramentas, que elas não precisam excluir o debate, mas sim dar uma nova forma e criar novas pontes
para chegar a toda a população. O Ale, como comunicador digital, é o melhor professor de história que eu já conheci. Até porque Obrigado. toda a nossa educação, né, de história nas escolas desumaniza e anula o negro, e assim nós vamos sendo privados de conhecer nossa história e o nosso valor, né? O Ale tem esse podcast que ele comentou, que é incrível e é muito didático no Spotify, chamado Infiltrados no Cast. E é uma das fontes onde nós podemos aprender sobre a história do negro, envolvendo o passado, a história que seguimos construindo e o desenrolar das construções racistas na nossa sociedade. Ale, recentemente você gravou um episódio falando sobre a limpeza étnica nos filmes e estereótipos cinematográficos. Ainda encontramos constantemente personagens que são originalmente negros sendo representados por atores brancos, sendo construídos como personagens brancos também. E além deste problema no cinema, há também uma deficiência na diversidade dentro da publicidade. Ao par que o negro se empodera mais, menos ele consome produtos, materiais digitais e serviços onde ele não se vê representado. E é obviamente fundamental que o negro esteja na construção das narrativas sobre negros, né? E como podemos, então, nos posicionar como comunicadores, como os planejadores e redatores que estão nas agências de publicidade, como atores e atrizes e influencers, de modo a barrar o uso dos negros como token, ou seja, né, quando a promoção do discurso inclusivo é só para atrair clientes. Como podemos identificar essa tática desonesta de atração publicitária? É muito difícil a gente traçar uma linha do que é oportunismo quando a gente está falando de propaganda, né? Porque a gente nem sempre tem acesso à realidade daquela empresa, de saber como está sendo lá dentro. Só as pessoas que estão lá e as pessoas negras que estão lá dentro. Eu sei que hoje no Brasil a gente já tem grandes movimentos negros, como Empodera, que faz essa ponte com empresas e comunidade negra e que estão assim fomentando grandes discussões. Às vezes a gente não sabe, mas, por exemplo, toda essa movimentação do Magazine Luiza teve atuação de pessoas negras que estavam há anos ali dentro, buscando e lutando e confrontando e até educando a Luiza e todas as outras pessoas ali dessa realidade. E às vezes isso não ganha holofote. O que ganha holofote são as manchetes que acabam virando discussão nas redes sociais. Então, eu acredito que é um movimento muito orgânico, sabe? Muitas vezes a gente não quer aceitar que empresas são parte da sociedade. Empresas são o que a sociedade tem também. Elas se alimentam dos movimentos sociais dessa maneira oportunista mesmo, e elas também geram alguns outros movimentos, elas impulsionam os movimentos que já existem, porque quando o negro começa a perceber que tem oportunidade em algumas empresas, isso atrai olhares de outros negros, atrai outras empresas a abrir processos de trainee, abrir tudo e fazer tudo acontecer, porque nós estamos dentro da sociedade de consumo, e por isso que quando o Luther King ele vai discursar o último discurso dele, que eu estou no alto da montanha, ele vai falar, não comprem determinada marca, não sei se eu posso falar marca aqui, mas eu vou falar, não comprem Coca-Cola porque boicotem a Coca-Cola. O Luther King entende que nós estamos nessa sociedade de consumo, e inclusive ele diz, talvez um de nós tenhamos pouco dinheiro, eu posso ter alguns centavos no meu bolso, mas se juntar eu, você, minha irmã, meu irmão, meus amigos, meus seguidores, todo mundo, nós somos uma força, e no Brasil a gente move trilhões de reais, obviamente as empresas querem esses trilhões de reais, e, obviamente, se a gente se organizar, a gente impõe medo e respeito nessas empresas. E assim tem que ser, elas têm que ter medo de perder as nossas oportunidades, de perder o nosso dinheiro. Elas têm que ter entendimento que se não tiver mais filmes com a minha cara, se não tiver mais filmes com a sua cara, eu vou mudar de canal.
E óbvio, elas vão querer dinheiro. Eu acho que não dá para a gente excluir o pensamento que uma empresa é boa, principalmente empresas de famílias ricas e brancas. Não dá para achar que elas vão virar antirracistas de uma maneira natural, ou que elas vão entrar no mundo e acreditar e dar as mãos para todos os movimentos negros. Elas querem dinheiro. E já que a gente tem esse poder de escolher aonde a gente vai depositar dinheiro, a gente tem que cobrar, e tem que cobrar mesmo, e tem que começar a fazer essa cobrança de entender como estão os quadros internos. Beleza, está fazendo sua propaganda de banco aí, está colocando preto na sua propaganda, eu quero ver os pretos me atendendo, eu quero ver eles nos cargos de liderança, eu quero ver eles nas melhores posições das suas empresas. Então, eu acho que esse é um estágio que vai acontecer naturalmente no Brasil, porque nós já estamos cada vez, como você falou, mais negros se entendendo como negros, mais negros olhando para aquilo que está consumindo e falando, nossa, eu gostei, eu quero mais, não quero voltar mais àquele padrão branco que não tem a ver comigo, não quero mais aquele produto de cabelo que não é para mim, não quero mais aquela roupa que não me representa. Então, esse movimento já está acontecendo, como aconteceu nos Estados Unidos na década de 30, e décadas depois o que você viu foi uma explosão de negros forçando as empresas a contratar outras pessoas e tendo essas lideranças nesses posicionamentos. Eu acho que isso vai acontecer com o Brasil também, a gente está ali há algumas décadas atrás, mas não tem mais volta, e é só esperar, e o povo negro já está acordando e consumindo cada vez mais coisas pretas mesmo, fazendo esse dinheiro, entendendo que esse dinheiro que está nas nossas mãos é uma força política também. Totalmente. E sabendo nós que esse dinheiro e esse posicionamento é uma força política, Catiúcia, como podemos pensar e imprimir afrocentricidade verdadeira na prática e não apenas como discurso dentro das nossas próprias instituições, das nossas empresas pretas, para fortalecê-las, né? Fortalecendo assim nossa comunidade e nos tornando cada vez mais bem estruturados e assim podendo romper com as estruturas que nos oprimem na sociedade. A afrocentricidade é um paradigma analítico, né? Um paradigma de localização. De qual lugar nós partiremos para organizar a nossa forma, o nosso modo de ser e estar no mundo. A afrocentricidade nos propõe, sobretudo, investigar quais eram e quais são os modelos culturais, né, que a população negra tinha antes da colonização. Quando o Alê traz dessa organização, quando ele traz que nós precisamos nos ver, nos reconhecer, isso perpassa também por uma questão da afrocentricidade, na medida que você entende que se eu não me vejo, não me compro. Se eu não vejo meu povo em lugares de destaque, eu não vou estar lá. E isso está dentro dessa noção da coletividade. A afrocentricidade também pode ser vista como um modo de comportamento. A forma como eu vou estar no mundo, a forma como eu vou me comportar no mundo, a forma como eu vou olhar para o mundo, é uma forma que eu entendo, que é isso que eu lhe disse. Eu tenho um pouco, eu tenho outro pouco, eu tenho outro pouco, eu tenho outro pouco. Nós temos uma comunidade. E essa comunidade tem pessoas suficientes para entender o quê? Como nós vamos nos organizar frente a isso. É importante entender que a afrocentricidade é um paradigma que nos convida a olhar para uma outra localidade. Nós fomos aculturados a olhar sempre ao norte, né? Nós sempre fomos assim, buscar o norte, me dê um norte, por que não buscar um sul? Por que não buscar outras realidades? Nós fomos um povo que sempre aprendemos a nos organizar com o dinheiro, né? Por exemplo, a origem da Caixa. A origem da Caixa é a origem da população negra, como a população negra se organizava para guardar o dinheiro, para proporcionar melhorias no território que tinham e outras alforrias. Né? Dom Pedro olha isso e pega esse modelo e constrói um banco estatal, que é a Caixa. Isso significa que a população negra sempre se organizou com dinheiro. A população negra sempre entendeu como se organizava. Então, a afrocentricidade é muito mais um modelo e um paradigma de análise para construir o que nós precisamos. É uma agência. Nós estamos em desagência. Nós estamos operando na agência do outro. E economicamente também. Nós estamos enriquecendo as grandes empresas, nós estamos enriquecendo os bancos, nós damos o nosso dinheiro para o outro. O nosso dinheiro não gira dentro da comunidade. Nós trabalhamos em detrimento e benefício do outro. Quando nós precisamos entender que esse dinheiro e essa economia, girando entre nós, nós temos a possibilidade de construir as nossas escolas.
Nós temos as possibilidades de construir os nossos territórios, ter a nossa televisão, ter o nosso banco. Nós não temos um banco, nós não temos uma escola. Então, nós estamos sempre operando em desagência, alimentando a agência do outro. Então, a afrocentricidade ela é uma proposta de construção de agência. Estar em agência, construir um modelo de agência na qual potencialize a organização do povo negro. E, economicamente, também perpassa por essa análise. Catiúcia, eu estava assistindo a gravação de uma fala sua na conferência da TEDx da Unicinos, né? E um trecho bem no início ficou comigo. Você dizia: aprender a reconhecer sua ancestralidade pode ser um caminho possível para repensar outros modelos sociais e eliminar as diversas violências que somos submetidos no cotidiano. Quem sabe, olhar para frente, espelhando nas experiências do passado, nos ajudará a recriar caminhos por estradas já trilhadas. Essa fala é muito pertinente e esse pensamento deve nos despertar para o seguinte: se o afrofuturismo é sobre olhar para trás para seguir adiante, e de fato o que mais queremos é que toda a nossa comunidade siga adiante, como podemos nós ser facilitadores para o nosso povo que não está inserido nesse universo de amplas possibilidades de comunicação, de educação, o acesso ou até mesmo o acender da curiosidade e conscientização deles, né? Para que o máximo de nós, ou todos nós, possamos vivenciar esse resgate de identidade. O que nós temos que fazer, em primeira instância, é utilizar as nossas ferramentas de comunicação, as nossas ferramentas de ação para a transformação, transformar em ação. Esse espaço é um espaço que promove isso. A internet é um espaço que promove isso. Mas não só esses espaços, estar em outros espaços, nos espaços educacionais, né? Quando eu trago essa fala no TED, que aí no final, né, me pediram para falar sobre afrofuturismo. E eu entendo que a ideia do afrofuturismo é uma ideia de uma tecnologia ancestral, de técnicas e práticas de organização nas quais nós já vivenciamos. E como nós vamos pegar essas práticas e colocar? E essas práticas estão no cotidiano. Muitas das vezes, irmã, nós estamos falando de reeducar o nosso povo, mas o nosso povo tem a sua própria educação. E esse reconhecimento também é o reconhecimento das filosofias africanas. Como as escravas, as irmãs escravizadas de ganho, que foram vender acarajé para potencializar o seu povo. Como as mulheres que estão dentro das comunidades, que têm os seus espaços de economia e geram esse dinheiro. Voltar atrás, reconhecer atrás, é também fazer com que a nossa população reconheça que suas ações são ações de modelos ancestrais, porque, inclusive, é o que nos manteve vivo até aqui. Foi a nossa ancestralidade que possibilitou a nossa sobrevivência. Quem sabe olhar para trás, nos espelhando nas experiências do passado, nos ajuda a recriar por estradas já trilhadas, é porque o caminho já foi dado. Não é pensar outras e novas possibilidades. O eu estou no ontem, é olhar para o ontem para ir à frente. Então, para nós, né, essa ideia de distopia, de um mundo que vai acabar, nosso mundo acabou no momento que nós fomos escravizados. Nós saímos do nosso mundo para vivenciar o mundo do outro. Nós não conhecemos o nosso mundo. Tudo que nós conhecemos é do branco. Tudo que nós conhecemos é ocidental. Nosso nome, nosso modo de vestir, nosso modo de nos organizar. E o afrofuturismo ele tem a proposta de o quê? Olhar para frente para construir um futuro. Porque a ideia de destruição de mundo, para nós, ela já aconteceu. E isso, na prática do cotidiano, é usar todos os meios de comunicação, por todos os meios necessários, chegar no nosso povo. E estar também com o nosso povo. E é necessário também entender que todas as pessoas que constroem fazem. Não há hierarquia de quem faz. Todas as pessoas que estão fazendo, fazem se estão a serviço do povo. Muito legal. Ale, e quanto às pessoas que têm sim acesso aos meios de comunicação, de informação, mas que ainda dormem quanto à sua consciência racial e também, embora estejam vencendo na vida, né? Não importa em que degrau ela se encontre, mas que esteja vencendo, mas que ainda
não tem a sua consciência racial, não sabe o que ela está vivendo, não sabe o que ela está fazendo, não sabe o que ela está deixando de compartilhar, né? Qual que é o gatilho que deve ser apertado e que talvez esteja emperrado em uma parte da sociedade a fim de reconhecer, né, a atrasada urgência de mudanças radicais no funcionamento da sociedade? Seja essa pessoa um indivíduo branco que desfruta dos seus privilégios ou um indivíduo negro que sofre com racismo, mas que ainda não despertou para entender os desdobramentos do racismo na sua vida. Eu acredito que o problema não está num gatilho dentro da pessoa exclusivamente. A gente vive num mundo com várias outras ideologias que tendem a pressionar isso, né? Tipo, se você liga a televisão que é dominada por essas famílias tradicionais e brancas, você tem veículos contratando pessoas racistas e pessoas que ficam diariamente desconstruindo e tentando impedir que uma pessoa negra se enxergue como negra, né? Você tem aí programas policiais que ficam dessensibilizando a comunidade negra, fazendo com que as pessoas que moram na periferia tenham medo dos próprios vizinhos e se hierarquizem mesmo, coloquem o negro como o maior vilão da sua própria condição. A gente tem no Brasil, desse país pandêmico e distópico, jornalistas falando que os próprios negros são os responsáveis pelos crimes. Isso é muito real. A gente tem também uma ascensão de teologias religiosas que tentam individualizar a relação, que faz com que as pessoas sejam mais fanáticas aí, em igrejas que a gente sabe que está envolvidos em escândalos também bilionários de corrupção, mas que tentam aí individualizar e fazer o indivíduo acreditar que só existe a relação dele com Deus e não dele com a comunidade, e não as pressões de outras forças que que são alienadas da comunidade, como o próprio racismo, como a desigualdade econômica. A gente tem aí um crescimento de teologias que vem dizer que nenhuma dessas forças econômicas, forças sociais, são maiores do que a sua relação individual com Deus, e por isso essas pessoas que estão ali nesses pontos, eles acabam sendo cooptados, né? Eu gosto de fazer uma relação de como o Malcolm X cresceu com a NOI lá nos Estados Unidos. A NOI é uma instituição que ela chegava numa cidade como Chicago e construía ali a sua meca, e depois, além de construir a sua meca, ela construía a sua... fazia mobilizações para melhorar o trabalho, construía sua forma de auxiliar a comunidade com saúde, com escola, com educação, e assim a NOI foi crescendo sendo liderada por Malcolm X. Aqui no Brasil, o que a gente teve fazendo isso foram as igrejas evangélicas, que chegavam, ocupavam as comunidades e promoviam todo esse aparato social que o Estado não tinha, e que os movimentos negros que ainda não tinham toda essa estrutura para poder chegar ali e oferecer isso para a comunidade. Hoje a gente tem aí a CUFA oferecendo distribuindo na internet para 4,5 milhões de mães da periferia. Então, a gente está chegando nesse espaço, nessa disputa. Mas essas instituições que chegaram, que cravaram a sua bandeira, elas fazem ali, elas estão bem próximas e difundindo as suas ideologias. E por isso a gente tem uma grande parcela de pessoas que não se encaixam, não se enxergam. Eu moro no Vale do Paraíba, e o último censo, que foi aquele censo de 2010, mostrou que é uma das regiões com alta declaração muito pequena. Aqui 70% das pessoas se declaram brancas, e é um absurdo, porque eu fico andando pelas ruas e falo, mano, não tem branco aqui nesse sentido. Mas a gente vê essa desigualdade regional também, que impede que isso aconteça. A gente está vivendo aí um caos no Amapá, que está 7 dias sem luz, e que ocasionalmente a gente não tem um olhar, a gente está muito mais preocupado com os Estados Unidos, com Biden, com Trump, do que com o Amapá. Isso sem falar dessa guerra que já está matando muita gente em Goiás, no Amazonas, essa guerra com os grileiros, que o governo está, e esse ministro obtuso, que o Ricardo Salles está apoiando a morte de vários indígenas. Isso não ganha a grande massa através dos veículos de comunicação, e também não ganha através das redes sociais, porque as redes sociais acabam ficando nas capitais, o debate ficando na mão das pessoas e permitindo que exista uma grande parcela de invisibilidade.
E por isso, essas pessoas que ficam nesse silêncio acabam ouvindo essas teologias e ideologias que chegam e suprem todas as suas carências das suas vidas, e aí você tem essa dissonância, né, cerebral de pessoas, de negros que não entendem que são negros, ou negros que preferem evitar a discussão sobre racismo para não se machucar, para teoricamente proteger os parentes, proteger alguém dessa realidade que eles acreditam que é uma realidade difícil demais de se viver. Isso a gente vai conseguir, a gente está conseguindo confrontar com o surgimento de cada vez mais figuras e de cada vez mais debates. O que a gente está fazendo aqui agora de reunir pessoas, fazer um vídeo e distribuir na internet, imagina como era o MNU para somar 100, 200 pessoas ali na década de 60, no meio da ditadura. Hoje a gente tem esse poder de fazer isso, e cada vez mais a gente vai crescendo e somando, e lançando livros, podcasts, Twitter, e fazendo tudo acontecer para que a gente possa alcançar e atingir todas as pessoas e revelar para elas a realidade racial do país. Vivemos um momento onde nossa resistência, enquanto diáspora no Brasil, frutifica em forma de um aumento do afroempreendedorismo, aumento no número de pessoas pretas com acesso a formações acadêmicas, especializações das mais diversas. E, claro, há muito a se multiplicar, crescer e expandir nesses aspectos. Muitos racismos a serem destruídos. Catiúcia e Alê, qual é o recado que vocês têm para deixar para o nosso público dentro desse nosso contexto? Eu queria dizer que debates e diálogos como esse são fundamentais. Para que nós falamos sempre numa reorganização. Essa reorganização perpassa pelas mudanças nas nossas filosofias e pelos nossos modos comportamentais. As mudanças de paradigmas, elas são essenciais e são viscerais para que o comportamento se torne numa ação. Nós precisamos criar a nossa economia, nós precisamos criar os nossos meios de comunicação, nós precisamos gerenciar as nossas ações. Para gerenciar as nossas ações, nós precisamos abrir a nossa escuta, abrir a nossa cosmopercepção e entender que o nosso futuro ele está no ontem. O nosso futuro ele é ancestral. Nosso povo sempre soube se organizar. Nosso povo sempre foi um povo rico, não só rico de ancestralidade, rico de potencialidade, isso também, mas rico economicamente falando. E para que nós possamos fazer e reintegrar esse modelo, essa organização, esse movimento, né, que é um movimento de transformação, né, um movimento preto de transformação, ele perpassa pelo reconhecimento das nossas filosofias. Então, que cada vez mais nós possamos fazer esse diálogo do ontem com hoje, para reconstruir o amanhã, não com outras possibilidades, mas com possibilidades já existentes, porque nós somos um povo grandioso, nós somos uma raça poderosa e ficaremos em pé, certamente. Gratidão. Poté. Eu quero dizer para a galera que continuem acreditando, produzam, continuem produzindo muito. Uma vez encontrei uma líder do movimento negro no Maranhão, que é a Mundinha Araújo, ela me falou, Alê, nada é pior do que o cativeiro. E olha o que a gente já passou, nosso povo, nos últimos séculos até aqui. A gente já teve um plano de extermínio da população negra e a gente não foi exterminado. Então, claro que a gente pode reivindicar e tem muita coisa que tem que melhorar, mas essas pessoas que estão aqui, os cinegrafistas, a galera que está editando, as pessoas que estão escrevendo, nós chegamos e isso não vai retroceder. E a gente não vai retroceder não por conta de um presidente, seja qual for o presidente, a gente não vai retroceder porque a gente está trabalhando e a gente não pode deixar que as pessoas puxem o nosso debate para o de sempre. Todo ano quer discutir se o Brasil é um país racista ou não. A gente precisa falar de futuro, precisa falar de tecnologia, precisa trazer a filosofia africana à tona para todas as dimensões da sociedade. Então, façam isso acontecer. Discutam quando vocês acharem, se sentirem à vontade com isso, mas quando vocês não quiserem discutir, produzam, continuem escrevendo, continuem trabalhando, porque a gente não vai retroceder. E é isso, estamos sempre juntos, pensem sempre nas pessoas ao seu redor, às vezes dá essa sensação de solidão, sabe, de será que eu estou aqui sozinho, mas tenho certeza que quando você começar a produzir e olhar para o lado, você vai encontrar todas as outras pessoas negras que também estão ali nessa luta, como eu encontrei muita gente que está me dando esse apoio, que está comigo, parceiros, pessoas que fazem acontecer, como o movimento Black Money,
E é isso, estamos sempre juntos, não desistam, continuem produzindo, porque cada um de nós é um desses tijolos que vai construir e reconstruir esse grande império afro-brasileiro, né? Eu quero agradecer a presença da Catiúcia e do Alê por essa conversa muito esclarecedora, muito importante. Eu espero que ela não fique só aqui dentro dos limites desse evento, mas que possa ficar na internet para todo mundo ver e acompanhar também o trabalho deles, que é muito enriquecedor, é poderosíssimo. Muito obrigada. Gratidão imensa. Obrigadão, prazer imenso estar aqui com a Catiúcia, com vocês, assim, ficou muito feliz, contem comigo para o que vocês precisarem. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.